Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Que bom que mais uma vez estamos reunidos. Que bom que o Senhor tem te chamado a acompanhar esse canal e a compartilhar, a comentar, a estar conosco todos os domingos numa nova partilha. É motivo para nós de grande gratidão a Deus, essa confiança que vocês têm depositado no nosso apostolado, na nossa vida e nesse caminho de missão via internet. Hoje estão conosco Fernando, a Denis, Michele, Rafael e o Vitor por trás das câmeras. E se você ainda não me conhece, eu sou Raquel Venturini. Nós somos, eu, Rafael e o Vitor, da Paróquia Cristo Redentor, da Diocese de Governador Valadares. Fernando é lá do São Pedro, né, Fernando? São Pedro, São Judas Tadeu, Cristo Redentor, entendeu? E Michele e a Denis da Cristo Redentor, mas não estão mais morando aqui em Valadares, então, mas são para sempre Cristo Redentor. Bom, hoje a nossa partilha vai ser permeada por uma grande palavra de São Paulo apóstolo a Tito, um dos seus companheiros de missão. Depois que Timóteo ficou alocado numa região, Tito começou a acompanhar São Paulo e por isso São Paulo exerceu tanto por Timóteo quanto por Tito um amor precioso, um amor de pai, aquilo que de fato ele era. E nessa carta São Paulo vai escrever a Tito, lá no capítulo 2, no versículo 11 a 14. E escrevendo um dia para Tito, para a glória de Deus, cheio do Espírito, escreveu também para nós, para mim e para você. Versículo 11 a 14. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Quando São Paulo fala, manifestou-se com efeito a graça de Deus, São Paulo está dizendo da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnado, feito homem, é a manifestação da graça de Deus entre nós e para a nossa salvação. São Paulo também disse na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, se não me falha a memória, que ele veio para a salvação, é desejo dele que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então essa graça manifestada que São Paulo vai dizer a Tito é a pessoa de Jesus Cristo encarnado. Versículo 12. Para que ele veio? Para que a graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo em nós, para nós? Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele veio para nos ensinar a renunciar às paixões mundanas, à impiedade e a viver neste mundo com sobriedade, justiça e piedade. Jesus se manifestou, Deus se encarnou, se fez homem, a graça de Deus se manifestou encarnada no nosso meio para nos ensinar a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste mundo com sobriedade. Há um objetivo, ele nos ensinou algo. O objetivo é a nossa salvação, mas durante o caminho que nessa vida viveu, nos ensinou algo. Na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa, a segunda vinda de Cristo, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos neste mundo nessa expectativa feliz, nessa esperança feliz de Ele virá glorioso. Versículo 14. Salvador Jesus Cristo que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade e nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Então, quando nós pensamos nessa palavra, nós precisamos entender algumas coisas com a clareza que o Espírito pode nos revelar, porque eu, Raquel, sou muito pequena para tamanha graça.
A graça de Deus se manifestou, Deus se fez homem. E feito homem nos ensinou algumas coisas. E veio para nos salvar. E enquanto estamos nessa vida, se vivermos esses ensinamentos, temos uma esperança que é a segunda vinda de Cristo gloriosa. E a esperança de sermos o seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Quando o plano de salvação, quando Deus te criou, quando Deus pensou em você, Ele tinha um sonho. Mais do que um sonho, um projeto. Te ter de volta junto dele no céu. Quando Deus colocou você no seio da sua mãe, quando você começou a ser gerado, já existia no coração de Deus o sonho de ter você de volta na eternidade ao lado dele. Mas no caminho em que nós nos desvirtuamos pelo pecado original e naquele caminho onde a humanidade foi perdendo, foi se afastando desse sonho de voltar para Deus, Deus decidiu fazer algo de concreto para a nossa salvação, intervir nesse caminho que nós estávamos trilhando, que nos afastava desse projeto e desse sonho que era voltar para Deus na eternidade. E fez com que a sua graça se manifestasse em Cristo Jesus na terra, homem encarnado, Deus encarnado, que nos ensina tantas coisas e que se entregou para que eu e você vivêssemos o maior sonho de Deus quando nos criou, voltarmos para Ele na eternidade. Este é o sonho e o projeto de Deus para você e para mim. Voltarmos para Ele na eternidade. E para isso é preciso que nós tenhamos a certeza de que essa graça de Deus manifestada e encarnada habita em nós. Cristo habita em nós, a graça de Deus que se manifestou e se fez homem e morreu numa cruz para a nossa salvação, para que esse sonho de Deus se realizasse, habita em nós. Cristo habita em nós. E quando Ele se manifesta no nosso interior, nós aprendemos a viver essas coisas que Ele nos ensina. A renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas. Aprendemos a viver neste mundo com sobriedade, com equilíbrio. Porque nós estamos nesse mundo e aqui devemos viver, mas com equilíbrio. Sem perder o projeto do sonho de Deus, que é voltarmos para o céu em santidade, para ficar diante daquele que nos criou, para contemplar face a face aquele que nos criou e nos ama. A graça de Deus que habita em você precisa se manifestar na tua vida para que você viva em plenitude o sonho que Ele teve quando te criou. O sonho de fazer você viver nessa terra com sobriedade, mas de voltar para a eternidade. Aqui é um tempo passageiro. Deus sonhou te ter de volta, porque foi dele que você veio, foi para Ele que você foi criado e é para Ele que você e eu devemos voltar. É isso que Ele sonhou para nós, a eternidade. Muito mais do que sonhou, se entregou numa cruz para nos dar a eternidade. Nós precisamos permitir que esse sonho de Deus se realize, cooperar com a graça de Deus, como nós já falamos aqui várias vezes. E por mais que esse caminho às vezes seja difícil e tortuoso, nós temos uma esperança. A esperança da segunda vinda gloriosa ou da nossa entrada no céu após a morte dessa terra, a vida eterna. A morte aqui, o começo da vida no céu. Mas você precisa permitir que o sonho de Deus se realize na sua história. Você precisa permitir que o sonho de Deus se torne realidade na sua vida todos os dias. Todos os dias e cada dia mais. Escuta essa música. Deixa o Espírito falar ao teu coração. Deixa o Espírito colocar no teu coração que você precisa permitir que esse sonho, que muito mais do que um sonho hoje no coração de Deus,
foi um ato concreto, inspirou um ato concreto de amor e de entrega na cruz. Cristo se entregou, precisa se realizar com a sua cooperação, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Escuta essa música, deixa Deus falar ao teu coração e deixa Deus te mostrar quão lindo é o sonho que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém desistirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além, segue além. Deixa Deus sonhar em você. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, meu Deus, às vezes a gente imagina que os sonhos de Deus são nessas coisas materiais, mas o que o Senhor sonhou para mim quando o Senhor me criou foi a eternidade. Foi a eternidade. Não só sonhou, como planejou, desejou e mandou Cristo se encarnar e na cruz se entregar para que a eternidade fosse, como é de fato, uma realidade para todos nós. Só que nós precisamos permitir que Deus nos revele esse sonho, porque a nossa condição humana é limitada para ver a grandeza disso. Nós ainda limitamos os sonhos de Deus às coisas muito pequenas e temporais. Deixa Deus sonhar em você, deixa Deus te revelar o que é a eternidade. Mas essa música, num ato profético, vem dizer: é Deus
quem te segura. É Deus quem te segura firme neste caminho para a eternidade. E se você abrir os teus olhos, verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Quando a gente pensa num caminho de santidade para a entrada na eternidade, ainda por termos uma alma tão apegada a este mundo, achamos que ele é difícil demais. Na primeira tempestade, ou talvez até no primeiro momento em que nós fraquejamos, porque quando a gente entra num processo de conversão, a gente entra num processo de radicalismo e de extremismo, e de repente a gente vacila. E esse vacilo faz com que a gente tenha medo, se assuste e pense até em voltar. Mas olha a grandeza dessa frase: segue além. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele não só te prometeu, como Ele já te deu a eternidade pela cruz de Cristo. Então, meu irmão, ninguém vai destruir o sonho de eternidade que Deus tem para você e para mim, nem o teu pecado, nem o meu pecado, se nós tivermos a coragem e a humildade de nos arrepender, de confessar e de tomar a graça de Deus e começar de novo a caminhar para a eternidade. Ninguém destruirá o projeto de eternidade que é para você e para mim, nem o nosso pecado, se nós tivermos a humildade de nos arrepender e começar a caminhar de novo para a eternidade. Se o caminho está difícil, se as tempestades estão te assustando, e é normal quando nós decidimos viver uma vida de santidade. O caminho é difícil quando os amigos começam a nos rejeitar porque não queremos mais fazer as mesmas coisas que fazíamos. O caminho é difícil quando nas conversas pornográficas nós nos retiramos e as pessoas começam a falar que estamos ficando sem graça, porque não é para nós. O nosso caminho é outro. O nosso lugar é outro. Quando começamos a sair dos grupos de WhatsApp onde a pornografia acontece toda hora, somos os chatos, somos os sem graça. É um caminho difícil e árduo, mas é para o sonho de Deus se realizar. É para o sacrifício de Deus, para o sacrifício de Cristo na cruz valer a pena por você e para mim. Segue além. Vai além do teu pecado. Se arrepende, começa de novo. Segue além. Não para na tua miséria, não para nas tuas imperfeições. Fortifica a tua vida de ascese, fortifica a tua vida de oração. Segue além. Deus sonhou, muito mais do que sonhou, te deu a eternidade através de Cristo na cruz. Então segue além, meu irmão. Segue além. Segue além. E se tiver difícil demais, é Deus quem te segura. Ele prometeu, Ele já te deu na cruz e Ele vai cumprir. Com a tua cooperação, você e eu entraremos na eternidade para a honra e glória daquele que sonhou para nós a eternidade e nos deu na cruz pelo sacrifício de Cristo. Segue além. Põe a mão no teu coração, escuta e canta para você mesmo. Segue além. Verás um caminho. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá.
segue além. Segue além. Segue além, muito além. Se Ele prometeu, e Ele não só prometeu, como já nos deu na cruz, a eternidade, Ele cumprirá. Essa vida aqui, eu fico às vezes me perguntando, essa vida aqui, essa que nós vivemos, essa temporal, quando nós já buscamos estar perto de Deus, já é tão boa. Agora imagina a eternidade. O melhor de Deus é a eternidade. Viver aqui perto de Cristo já é bom demais. Agora você imagina a eternidade. Ver face a face aquele a quem o nosso coração tanto ama. Quem hoje vemos obscuramente, ver face a face. Vai ser uma alegria tão grande que não caberemos em nós. Vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena andar nesse caminho difícil. Vai valer a pena enfrentar essa tempestade violenta, assustadora. Vai valer a pena. Tenha certeza disso. Que você e eu tenhamos a coragem de ir além. Ir muito além. Ir para o céu. Ir para o céu. Deus te abençoe e te guarde. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui, deixar a sua curtida. Que o seu comentário seja, nem que seja, eu quero ir além, ou eu quero a eternidade. Mas deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, porque isso ajuda o canal a ser indicado para outras pessoas. Quero te convidar a se inscrever no canal e quero te convidar de forma muito especial a compartilhar esse vídeo, o link do vídeo com seus contatos do WhatsApp, Porque quando você compartilha o link, na hora que a pessoa clica no link, ela já vem direto para cá. Isso ajuda nas visualizações e ajudando nas visualizações ajuda o canal a crescer. Eu conto com você, nós contamos com você para fazer o Evangelho chegar ao mundo inteiro. Quero te lembrar que nessa quarta-feira é quarta-feira de cinzas. Começa o nosso tempo santo, sagrado, de penitência, de proximidade com Cristo, com o sacrifício de Cristo, para vivermos a morte e a ressurreição na Semana Santa. Então se programe para viver uma santa quaresma, uma quaresma frutuosa na tua alma e na tua vida espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde, que a Santíssima Virgem te conduza para o céu. Segue além, segue além. O céu é o nosso lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue além, segue além, segue além, segue